Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes, eu sou professor da PUC Minas e da Escola Superior Dom Helder Câmara, e essa gravação via podcast, videoconferência, ela foi destinada à disciplina de Direito Processual Civil 1, né, que é o processo de conhecimento pelo procedimento comum, e hoje o nosso tema de aula é petição inicial. Quando nós falamos de petição inicial, né, o primeiro dispositivo que nós temos que ter em conta, em consideração, é o artigo 319 do Código de Processo Civil. E eu já vou abri-lo para vocês. E dentro desse Código de Processo Civil, nós temos aqui da petição inicial, no capítulo 2, né, e dos requisitos da petição inicial. Ao falarmos dos requisitos da petição inicial do procedimento comum, nós temos 7 incisos, e esses são os elementos básicos da petição do procedimento comum de conhecimento. Eu saliento para vocês que, às vezes, nós temos outros requisitos previstos em lei também, especialmente para procedimentos especiais. Então, quando nós falamos do artigo 542, o 542 é a petição inicial da ação de consignação e pagamento. E lá fala quais são os elementos adicionais que devem constar na petição de consignação e pagamento. Então, além dos requisitos do artigo 319, nós teríamos também o artigo 542, quando alguém estiver ajuizando uma petição de consignação e pagamento. E eu posso dar outro exemplo para vocês também, que seria o artigo 550, que fala da ação de exigir contas. E lá no parágrafo 1º, né, isso, já tem outros requisitos necessários à ação de exigência de contas. Então, senhores, se nós estamos falando do artigo 319, o artigo 319, ele é a regra geral de petição inicial, quando nós estamos tratando de procedimento comum de conhecimento, né, e também para processo de conhecimento. Então, todo processo de conhecimento vai utilizar o artigo 319 como elemento básico. E dentro desse artigo 319, nós temos 7 incisos que serão: primeiro, inciso 1, o juiz a que é dirigida; 2, o nome e qualificação, prenomes das partes, então, o nome e qualificação das partes, com endereço eletrônico. Então, aí a gente divide. O inciso 1, a gente chama de endereçamento. O inciso 2, nós chamamos de preâmbulo da petição inicial. O inciso 3 traz o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, tá? E isso aqui nós chamamos de causas de pedir. O inciso 4 fala do pedido e todas suas especificações, então são os elementos constitutivos do pedido. E aí, dentro desse pedido e todas as especificações, nós temos um dispositivo próprio dentro do Código, que é o artigo 322, e os seguintes. E aí ele fala aqui dos elementos característicos do pedido da petição inicial. Certinho, senhores? E vai seguindo até o artigo 329, que é o que nós chamamos de estabilização da lide. Então, dentro do artigo 319, voltamos, nós temos o inciso 1 como endereçamento, o inciso 2 como preâmbulo da petição, o inciso 3, que são as causas de pedir, o inciso 4, que são os pedidos, né, da petição, que é a parte mais importante da petição inicial, o inciso 5, que não segue a ordem que nós utilizamos na prática forense, mas que é o valor de causa, e esse valor de causa, senhores, ele tem íntima relação com o pedido, né, porque é o proveito econômico pretendido pela parte, e esse proveito econômico, ele está atrelado ao valor dos pedidos. O inciso 6, que traz as provas pelas quais o autor pretende demonstrar os fatos alegados, então nós estamos falando que é o requerimento de provas. E, finalmente, nós temos o inciso 7, que é a indicação da modalidade de autocomposição pretendida, ou seja, se quer conciliação, se deseja mediação, ou se dispensa a modalidade de autocomposição. E esses são os dispositivos do artigo 319, como os requisitos essenciais da petição inicial. Quando a gente fala do parágrafo 1º, 2º e 3º, esses parágrafos, eles dizem respeito ao inciso 2, que é o nome e qualificação de partes. E ao falarmos disso, significa o seguinte, que a parte autora, ela
não vai necessariamente, não vai gerar a extinção do processo sem resolução de mérito por indeferimento, caso seja descumprido o inciso 2, se a parte desconhecer os dados da parte réu, tá? Se o autor não sabe CPF do réu, ainda assim isso não impede o ajuizamento da ação. Mas o autor tem que identificar o réu, que é aquela pessoa que vai sofrer os efeitos da demanda, e ele tem que identificar de maneira precisa. Se ele fornecer elementos suficientes de qualificação do réu, o juiz tem que receber a inicial. E se faltarem esses elementos, o juiz vai poder oficiar os órgãos públicos para conseguir acesso a esses dados. Tá bom, gente? Então, voltando ao nosso trabalho, o que nós estamos falando? Agora que eu já expus para vocês o artigo 319, nós vamos para o roteiro de petição inicial que eu demonstrei para vocês, que primeiro traz um roteiro normativo, explica aquilo que eu já falei para vocês, que esse artigo ele deve ser complementado por outros, caso seja um procedimento especial, tá? E aí a gente entra nas regras de endereçamento. E quando nós falamos de endereçamento, vocês têm que saber que a competência ela pode ser subdividida em originária e derivada. A competência originária significa aquelas ações que devem ser ajuizadas diretamente perante os órgãos do poder jurisdicional em primeiro grau de jurisdição. Então, aqui nós temos várias hipóteses, não é isso? Várias hipóteses. E aí, quando a gente fala aqui, nós temos, em primeira instância, nós temos a justiça comum, não é isso? Que a justiça comum é composta pelo Supremo, CNJ, STJ, Justiça Estadual e Justiça Federal, não é isso? Tá? E são esses órgãos aqui de justiça comum. E aí nós temos a justiça especializada, que são o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e o STM, né? E aí nós temos as subdivisões que vocês costumam estudar em direito constitucional, que são primeiro grau de jurisdição, essa parte em azul, e aí nós temos os tribunais de segundo grau em verde, nós temos em amarelo os tribunais superiores, tá claro? Com exceção do Supremo, que está aqui em azul, no topo da pirâmide, né, ou do organograma do Poder Judiciário. Quando nós falamos de competência originária, nós estamos falando de PCOs, processos de competência originária. A regra geral é ajuizar em primeiro grau de jurisdição, mas a Constituição define casos em que você deva ajuizar em primeiro grau de jurisdição, claro, perante os tribunais de segundo grau. E aí nós chamamos isso de PCOs, ou processo de competência originária. Existem casos previstos na Constituição que vocês devem ajuizar nos tribunais superiores e inclusive no Supremo Tribunal Federal. Tá? Retirados esses casos de competência originária, nós falamos que as competências derivadas são aquelas em que vocês ajuizam em primeiro grau de jurisdição, por exemplo, no juiz de direito, e depois de ser proferida uma sentença no juiz de direito, você pode apelar dessa sentença. E ao apelar dessa sentença, o processo sobe para o Tribunal de Justiça. Seria aqui, perdão, juiz de direito subindo para o Tribunal de Justiça. Esse aqui é o Tribunal de Justiça Militar. Tá claro, gente? Da mesma forma, perante um juiz federal. E quando nós falamos do juiz federal, você ajuiza no juiz federal causas em que a União seja parte, oponente, assistente. Na hora que você tem uma sentença ou uma decisão interlocutória, você interpõe um recurso para o Tribunal Regional Federal. Esses casos em que você recorre da decisão do juiz de primeiro grau para o segundo grau, nós chamamos de competência derivada, também chamada de competência recursal. Tá claro? E aí eu peço a vocês e aconselho que vejam o vídeo de competência interna para vocês verificarem as formas de definição de competência, né? Nós temos a competência absoluta em razão da matéria, da pessoa e funcional, não é isso? Ou hierárquica. Então, encaminhando justiça especializada e justiça comum, né? E depois que vocês definem essa matéria, vocês vão verificar se tem alguma parte, uma pessoa por prerrogativa de função, então a União trabalhando aqui, crimes cometidos contra a vida de servidores públicos federais no exercício da função vão para o júri, aquelas causas de pequeno valor vão para os juizados especiais, até 60 salários mínimos vai para o juizado especial federal, com recurso inominado para a turma recursal.
e eles estão no primeiro grau de jurisdição da Justiça Federal. Da mesma forma que no juizado especial, cível, né? E nos juizados especiais cíveis, nós temos juizado especial cível aqui, que é o primeiro grau de jurisdição, né? Com as causas até 40 salários mínimos, com recurso inominado da turma recursal. Então, eu estou mostrando para vocês o organograma, e isso é endereçamento. É você indicar a competência. E para vocês indicarem a competência, vocês têm que saber as regras do artigo 102 e seguintes da Constituição, que é a competência absoluta prevista na Constituição, e depois definirem as regras pelos artigos 42 e seguintes, né, do Código de Processo Civil, que são as disposições de competência interna. E aí eu acrescento também as leis especiais 9.099, de 95, que é a lei do juizado especial, quando a causa vai até 40 salários mínimos, não é isso? E as leis federais 10.259, de 2001, é isso? Que estabelece, quando a União e suas autarquias forem partes, competência até 60 salários mínimos, não é isso? E, finalmente, né, as fazendas públicas estaduais e municipais, na Lei 12.153, de 2009, que estabelece que os estados, Distrito Federal e municípios serão processados, perante os juizados especiais de fazenda pública, tá? E aqui eu mostrei para vocês regras de como fazer o endereçamento, né? De como fazer o endereçamento em processos de competência originária dos tribunais e endereçando para a Justiça Estadual e para a Justiça Federal. Sempre relembrando para vocês que a Justiça Comum Estadual, essa aqui, ela tem competência residual. Tá claro? Seguindo. Caso tenha alguma dúvida, por favor, disponibilizar essas dúvidas perante o nosso chat. Tá claro, gente? Eu só estou vendo aqui se está funcionando adequadamente. E agora nós vamos para a segunda parte, que é a parte relacionada com o nome e qualificação das partes. Então, quando a gente volta aqui no nosso roteiro, né, nome e qualificação de partes, nós chamamos de preâmbulo. Preâmbulo. E eu já estou definindo aqui isso como preâmbulo, que é de identificação do nome e qualificação de partes. Se forem pessoas físicas, nós temos 6 elementos de qualificação, né, e esses 6 elementos de qualificação são necessariamente, primeiro, além do nome completo em maiúsculo e em negrito na petição inicial, você vai identificar a nacionalidade, se ele é brasileiro, se ele é italiano, se ele é espanhol, o estado civil, né, se ele é casado, se ele é solteiro em união estável, se ele é divorciado em união estável, tá? E a profissão, se a pessoa é do lar, se é comerciário, se é professor, se é advogado, e assim por diante. Vocês vão identificar ainda o RG e o CPF, né, que são documentos básicos. Do autor, você sempre tem que pôr. Do réu, você pode informar o desconhecimento. Você traz o endereço completo com CEP, que vocês colocam a residência, onde ele tem ânimo temporário, e domicílio, onde ele tem ânimo definitivo, né? Rua, número, bairro, cidade, estado da federação, CEP, e aí, finalmente, o e-mail. A residência é rua até bairro, e o domicílio é cidade e CEP, Estado, Unidade da Federação, tá? UF, tá? Que é o Estado da Federação ou Unidade da Federação. Muita atenção, é obrigatório você colocar o e-mail. E aí você tem, por disposição do artigo 106 do Código de Processo Civil, que identificar o endereço e e-mail do advogado já no preâmbulo da petição. E esse advogado, necessariamente, é o advogado do autor. Tá claro, senhores? Agora, quando a gente fala antes de ir para frente, então, só relembrando os 6 elementos de qualificação. Nacionalidade 1, Estado Civil 2, profissão 3, 4, RG e CPF, 5, endereço completo com CEP e 6, o e-mail. Isso é obrigatório em qualificações de pessoa física, e esses são os 6 elementos, mais o nome, obviamente. Quando nós falamos de pessoa jurídica, a pessoa jurídica tem
5 elementos de qualificação, além do nome completo, inclusive o nome de fantasia. Então, se vocês estão processando o Estado de Minas Gerais, vocês vão colocar o Estado de Minas Gerais como réu. Se vocês estão processando a União, vocês vão indicar a Fazenda Pública da União. Tá? Se vocês indicarem uma autarquia federal, por exemplo, vocês podem colocar o Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. E aí vocês têm que trazer os 5 elementos de qualificação de pessoa jurídica. Quais são? A natureza jurídica da pessoa jurídica, se ela é pessoa de direito público interno ou externo, não é isso? Se integra a administração pública direta ou indireta, se é uma pessoa jurídica de direito privado, por exemplo. Toda pessoa jurídica tem inscrição no CNPJ, não é isso? Que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do Ministério da Fazenda, MF, e ainda tem que indicar o quê? É o seu representante legal. Se for autor, a pessoa jurídica, você vai ter que qualificar o representante legal também com 6 elementos de qualificação. Se for réu, basta você colocar na pessoa do seu representante legal, mesmo sem indicar os elementos de qualificação. Você só vai conseguir identificar o representante legal do réu se tivermos cópia do contrato social do réu. Aí vocês vão ter que identificar também o endereço completo do réu, né, identificando que no artigo 53 fala qual é o foro competente para processar pessoas jurídicas, ressalvadas as hipóteses de União e Estados, que tem dispositivo próprio ali nos artigos iniciais do Código de Processo Civil, vai estar lá no artigo 46, 47, 48, e ainda tem que pôr o e-mail, tá? E aí eu já indico para vocês que se houver litisconsórcio, você já indica no preâmbulo. E esse foi o tema da aula anterior, da videoconferência anterior, quando nós ensinamos litisconsórcio e modalidade de intervenção de terceiros. Quando você tiver modalidade de intervenção de terceiros admissíveis na petição inicial, tá? Você já os qualifica no polo ativo ou no polo passivo. Atenção! As modalidades de intervenção de terceiros admissíveis em petição inicial são a denunciação à lide e a desconsideração da personalidade jurídica. Tá claro, gente? Relembro a vocês que menores de 16 são representados em juízo. Os menores de 18 e maiores de 16 são assistidos, né? E aí a procuração é assinada tanto pelo assistido quanto pelo assistente. E os curadores, no caso de interdição, tá? Podem ser representados quando for absolutamente incapaz, ou podem ser assistidos quando forem relativamente capazes. Tá? Então, vocês têm que apresentar o nome e qualificação de ambas as partes. Caso tenha alguma dúvida, favor inserir no nosso chat. Tá bom, senhores? Estou conferindo, nós já temos 18 minutos de gravação, o tempo passa rápido, né? E vamos para frente. E essas partes da petição inicial estavam nos esquemas de aula que eu postei para vocês na semana passada. E agora a gente entra nas parcelas novas. As preliminares não tem previsão no artigo 319, e eu explicarei isso melhor quando, caso vocês sejam meus alunos de prática. Mas são aquelas matérias que o juiz pode analisar de ofício já na petição inicial. E aí envolve a pergunta do Tiago, né? Prescrição e decadência é uma matéria que o juiz pode analisar de ofício. E além delas, aquelas que eu ensinei presencialmente para vocês. Quais? Né? Os pressupostos processuais, as condições de ação, né? Com exceção do pressuposto processual negativo de convenção de arbitragem. A incompetência absoluta, a conexão e incontinência. Então, nós temos aqui matérias, tá? Que são cognoscíveis de ofício, entre elas também o requerimento de justiça gratuita, caso o autor requeira para si a justiça gratuita por não ter condições de pagar as custas e honorários. Seguinte, senhores, quando nós falamos de fatos e fundamentos jurídicos, nós temos 2 tópicos diferentes na petição inicial. Os fatos, né, e os fatos os acontecimentos históricos apresentados em ordem cronológica, tá bom, senhores? E nós temos os fundamentos jurídicos, que é onde se faz o que nós chamamos de silogismo. E o silogismo não é a mesma coisa que fundamento legal. Fundamento legal é a mera transcrição do dispositivo de lei, não é isso.
você tem que apresentar o dispositivo de lei e ainda fazer o quê? Fazer uma aderência daquele dispositivo de lei ao caso concreto que foi apresentado anteriormente nos fatos. Então, quando você apresenta o dispositivo legal e faz a aderência dele, né, o silogismo ao caso concreto, automaticamente você está apresentando fundamento jurídico. Tá claro, senhores? E eu mostrei para vocês, naquelas hipóteses de indeferimento da inicial, que se por acaso nós tivermos causa de pedir sem pedido, isso gera inépcia da inicial. Se nós tivermos pedido sem causa de pedir, isso é inépcia, pelo menos daquele pedido. E nós temos mais ainda. Se nós tivermos incompatibilidades de causas de pedir e de pedidos, isso também é inépcia da inicial. E é uma das hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso 1, né? Naqueles termos do artigo 330. Então, agora vocês estão vendo aquele indeferimento inicial vinculado à nossa petição inicial aqui, dessa aula de hoje. Seguindo, senhores, então, vou de novo fechar a nossa câmera, né, e depois da câmera a gente continua os nossos trabalhos com a exposição como se fosse um quadro branco. Seguindo, senhores. Então, essas são as causas de pedir do processo, né? Então, Humberto Teodoro e a doutrina fala ainda de causas de pedir, não é isso? E essas causas de pedir podem ser remotas, que é a origem do direito material, e próximas, que é a demonstração do interesse processual para o julgamento da ação. Tá? Seguindo, senhores. Requerimento de tutela provisória ainda será ensinado para vocês em tópico próprio, né, em videoconferência própria. E aí nós temos os pedidos e todas as especificações, que é o tema da próxima videoconferência. Mas quando a gente fala de petição inicial, vocês têm que apresentar os pedidos na seguinte ordem. Primeiro, apresentar os pedidos imediatos, que foi a pergunta do Tiago de hoje, ou seja, que é a tutela jurisdicional pretendida. E essa tutela jurisdicional de direito processual, nós estamos falando da entrega do bem jurídico pretendido, ou seja, é a entrega da pretensão de direito processual. Quando nós falamos de direito processual propriamente dito, nós estamos falando daquela decisão do artigo 487, inciso 1, do CPC, de 2015. Então, nós estamos pedindo o quê, senhores? Nós estamos pedindo aqui para que seja julgado procedente o pedido. E quando a gente falou o pedido, obviamente, leia-se os pedidos, se forem no plural, né? Então, para que sejam julgados procedentes os pedidos. Sejam julgados procedentes os pedidos. Esse é o pedido imediato. Agora, quando nós falamos de pedido imediato, é a entrega da pretensão de direito material e aquilo que foi escrito. Ou seja, você vai pedir para declarar uma relação jurídica, para condenar uma relação jurídica obrigacional, para decretar uma modificação de uma relação jurídica pré-existente, para determinar uma obrigação de fazer, não fazer ou entregar, é isso, para homologar um acordo. E ainda é possível, tá, se não for processo de conhecimento e forem garantias funcionais, para ordenar algo, se for uma garantia constitucional. E quando a gente fala de garantia constitucional, nós estamos falando de mandados de segurança, habeas corpus, habeas data, mandados de injunção, né? E esses seriam os elementos constitutivos de uma petição inicial de uma garantia constitucional também. E aí nós teríamos que apresentar também os pedidos implícitos. Então, os pedidos implícitos estão previstos legalmente no artigo 322, inciso 1, e no 323 do Código de Processo Civil. Então, seriam os casos de inserir explicitamente na petição inicial, tá claro? O pedido de condenação em custas processuais, em honorários advocatícios e sucumbência, se for o caso, correção monetária
condenatórios, juros legais em pedidos condenatórios e ainda prestações de trato sucessivo. E o que são prestações de trato sucessivo? São aquelas que vencem mês a mês. Tá claro, gente? E esses seriam os pedidos implícitos. O que significam pedidos implícitos? Isso é tema da próxima aula. Seriam aqueles pedidos que, mesmo não constando expressamente na petição inicial, o juiz deve apreciá-los em função de disposição ex lege, de disposição legal. Tá claro, gente? Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando dos pedidos. E depois dos pedidos, a gente entra nos requerimentos, tá? E ao falarmos dos requerimentos, nós teríamos, primeiro, os requerimentos obrigatórios. O requerimento de tutela provisória só vai constar se houver pleito de tutela provisória, é claro. Nós vamos ter o requerimento de citação, porque no requerimento de citação você tem que indicar a modalidade de citação escolhida, ou seja, se ela vai ser carta com aviso de recebimento, se vai ser por mandado, que equivale à entrega por oficial de justiça, se vai ser uma carta precatória, tá claro? Se vai ser uma citação por edital, ou se vai haver uma intimação pessoal em cumprimento de sentença. Tá claro, gente? E essas são as disposições das regras de citação. Além disso, nós temos o requerimento de provas, tá? E quando a gente fala de requerimento de provas, não vale um protesto genérico. E aí vocês têm que requerer a prova. E naquele material de estudos que eu passei para vocês, eu pedi para vocês estudarem os diversos dispositivos de provas. Ou seja, aonde está prevista a prova documental no Código de Processo Civil? Tá? Você tem inúmeros artigos sobre prova documental, entre eles a ata notarial, né? É indispensável a leitura desses dispositivos no Código de Processo Civil. E quais seriam os dispositivos de prova documental? Vamos lá, no artigo 435, você tem o momento de produção da prova documental. O autor junta na petição inicial seus documentos e o réu apresenta seus documentos na contestação, salvo se forem documentos novos ou supervenientes, que aí você pode juntar a qualquer tempo do processo. Se uma parte juntar documento falso na petição inicial, você argue a falsidade com base no artigo 430. Se o réu juntar documento falso na contestação, você tem que arguir a falsidade documental. E isso é uma modalidade declaratória incidental que amplia os elementos da demanda. Tá claro, gente? Esses dispositivos de prova documental, artigo 405 e seguintes do Código de Processo Civil, tá claro, senhores? São as regras gerais relacionadas com documentos. E nós temos outros documentos. A exibição de documento ou coisa, que é o que nós chamamos de exibição incidental, e nós temos ainda o quê? Outros elementos de prova. Então, cuidado com esses dispositivos do Código, porque quando nós falamos de prova documental, vocês têm que ler o artigo 396 e seguintes, todos eles, 396 e seguintes. E além do 396, você vai ter outros dispositivos relacionados com provas. Essa matéria geral eu vou dar para vocês, de provas. Mas os dispositivos próprios de código, vocês vão ter que ler. A ata notarial, que você faz em cartório de notas, que produz a mesma prova que se fosse uma prova documental por um instrumento público. Então, está aqui, a ata notarial. E aí nós vamos ter dispositivos de documentos eletrônicos, vamos ter dispositivos relacionados com documentos particulares e documentos públicos. É indispensável a leitura desses artigos que eu estou mostrando para vocês, que vai do artigo 405 até o artigo 441, que são os documentos eletrônicos. Leiam em casa, esse é o encaminhamento. Tá bom, senhores? Então, quando a gente fala de prova documental, eu tenho o artigo 435 e seguintes, relacionado com o momento de juntada, de apresentação. Mas os dispositivos são o artigo 396 até o artigo 441 do CPC, relacionados com documentos. Quando nós falamos de prova testemunhal, tá? O artigo 357 fala do prazo de rol de testemunhas, que é após a decisão de saneamento no procedimento comum.
No entanto, a prova testemunhal ela está prevista no artigo 442 e seguintes. Então, esses artigos 442 e seguintes são a prova testemunhal. E aqui já mostra para vocês vários elementos, tá? Aqui fala da força probante das testemunhas, né? Fala-se o que nós podemos provar com testemunhas, né? Quais são os elementos de prova testemunhal, e tem uma limitação de valor do contrato para prova exclusivamente documental, testemunhal. Saibam que as testemunhas podem ser incapazes de depor, elas podem ser impedidas, e quais são as regras de impedimento de testemunha? Então, aqui, tá? Elas podem ser suspeitas. E, finalmente, fala quando a testemunha, ela não é obrigada a depor sobre fatos que digam respeito à sua pessoa e que gerem dano para ela mesma. Tá claro, gente? Então, vocês têm que ler esses dispositivos relacionados com a prova. A produção da prova testemunhal está aqui, né? Isso você fala como é que você arrola as testemunhas, o que tem que constar no rol de testemunhas, né? E aí tem locais em que testemunhas podem ser ouvidas em local especial. Ou seja, se o presidente da República for testemunha, né, ele vai ser ouvido na sua própria residência. Ministros de Estado, ministros do Supremo e assim por diante. Então, isso aqui significa que vocês devem ler todos esses dispositivos. E aqui tem momentos importantes. Então, a contradita é quando uma testemunha ela é impedida, suspeita ou incapaz para depor, e essa contradita deve ser feita no momento da coleta do compromisso da testemunha, e a acareação significa que quando o juiz verifica dois depoimentos conflitantes de testemunhas, ele coloca as duas testemunhas juntas para deporem sobre o fato, para, de fato, verificar qual das duas está cometendo crime de falso testemunho. Tá bom, senhores? Então, vocês têm que ler esses dispositivos do artigo 442 a 463 do CPC de 2015. Tá claro? A prova pericial diz respeito à necessidade de prova técnica. Ela vai estar prevista nos artigos 464 e seguintes. Né? Ela se subdivide em avaliação, vistoria e exame, tá claro? E ela se vincula à área de conhecimento do perito. E as regras de perícia estão aqui até o artigo 480 do Código de Processo Civil, também de leitura obrigatória. Finalmente, nós temos o depoimento pessoal da outra parte. O autor pode requerer o depoimento do réu e o réu pode requerer o do autor, com o objetivo de conseguir a confissão. Esses dispositivos estão previstos lá no inicinho das provas, em espécie, tá claro? E então eles estão nos artigos 385 e seguintes do CPC. Quando a gente fala seguintes, leiam, não é isso? Até a confissão, que vai lá no artigo 395. Então, aqui a gente fala até o artigo 395 do CPC, tá bom? O objetivo é conseguir a confissão judicial em audiência de instrução. E, finalmente, nós temos que a inspeção judicial é aquela em que o juiz, ele determina que ele mesmo vá ao local do litígio para verificar a situação fática. É uma prova que não pode ser exigida pela parte, porque isso é faculdade do juiz. Então, cabe ao juiz determinar de ofício ou não. E a inspeção judicial vai estar lá no artigo 481 e seguintes do Código de Processo Civil. Tá? Então, a parte pode sugerir a realização de inspeção judicial, mas não pode exigir a realização de inspeção. Ela é muito comum em processos de conflitos de terra, ações divisórias, ações de reintegração de posse, e o juiz pode formar o convencimento dele com a mero comparecimento no local do litígio. E essas são as provas em espécie. Finalmente, gente, para terminar os nossos dispositivos relacionados com a prova, eu vou responder as questões daqui a pouco. Nós já estamos com 35 minutos de gravação,
e aí, assim que eu terminar, eu volto às perguntas. Nós temos ainda o quê? O requerimento final do inciso 7 do artigo 319, que é o requerimento de modalidade de autocomposição. E o autor pode escolher se ele quer se submeter à conciliação, não é isso? Que é a regra geral. A mediação, que é uma exceção que diz respeito a ser a regra geral em ações litigiosas de família, então, ou seja, divórcio e assim por diante. Por quê? Porque existe um procedimento especial no Código de Processo Civil para as ações de família, tá? Que é o artigo 293 e seguintes do Código de Processo Civil. E o autor pode falar que ele não quer a realização de modalidade de autocomposição, dispensa a autocomposição, porque ele não quer fazer acordo. E, finalmente, ele fala o quê? Da não realização por incompatibilidade procedimental. Ações que não têm audiência de conciliação, que seria, por exemplo, a consignação de pagamento, né, a exigência de contas, conciliação, a ação de reintegração de posse de força nova, porque o Código, de fato, ele não prevê, e enquanto o procedimento especial não for convertido em procedimento comum, você não teria a possibilidade de realização dessa audiência. Relembro a vocês que as disposições relacionadas com as modalidades de autocomposição estão no artigo 334 do CPC, de leitura obrigatória. E é uma forma de que, caso haja a realização do acordo, que haja a extinção do processo com resolução de mérito na forma do artigo 487, inciso 3, letra B, a linha B, não é isso? Do CPC, porque aí essa conciliação objetiva alcançar a transação, em que ambas as partes abrem mão, né, de parte do seu direito, ou seja, eles fazem concessões recíprocas para que o litígio seja extinto com resolução de mérito. Nós temos, então, ainda os requerimentos facultativos de justiça gratuita, exibição do valor de causa, exibição de documento, inversões de ônus de prova, e isso é uma matéria posterior que diz respeito à distribuição dinâmica do ônus de prova, e, finalmente, vocês podem requerer ofícios aos órgãos públicos para localização do réu ou descobrimento de seus dados cadastrais, CPF / registro geral, né? Carteira de identidade, com base nos parágrafos do artigo 319 do CPC. E, finalmente, nos casos de leis específicas, lei de alimentos, você pode pedir ofício para descobrir a remuneração do réu, né, para efeitos de desconto da pensão alimentícia. Para acabar essa parte da matéria, né, nós temos ainda na petição inicial, né, o valor de causa. E o valor de causa tem dispositivo próprio no artigo 292, que é o proveito econômico pretendido pelo autor. E nesse proveito econômico, vocês têm que ler esses artigos 292 e seguintes, e eu vou abri-lo aqui, tá? Nós temos causas com valores inestimáveis, né? Ou seja, toda causa tem o valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico aferível. Então, ou seja, em ações de guarda, ações de divórcio sem filhos, sem bens, sem nada, você atribui um valor de alçada ao valor de causa. E depois, você tem causas com valores certos e determinados. Então, você pode falar da petição inicial ou reconvenção, porque a reconvenção também tem valor de causa, né? Então, no valor da cobrança da dívida, o valor da dívida corrigida com juros e atualização monetária, não é isso? Se você estiver falando com relação a um contrato, o valor do contrato ou da parte controvertida no contrato. E por isso que naquelas ações de revisão de financiamento é indispensável você indicar a parcela incontroversa e a parcela controversa da demanda, porque o valor das parcelas controvertidas é que vai ser o valor de causa. Em ações de alimentos, ou quando as prestações forem, você pedir mais de 12 prestações, você tem que pedir 12 vezes o valor mensal. E isso se aplica também aqui no parágrafo 2º. O valor das prestações vincendas será igual à prestação anual, salvo
se as prestações forem inferiores a 1 ano, porque aí, nesse caso, vai ser igual à soma das prestações. Na ação de divisão, demarcação, reivindicação, reintegração de posse, o valor venal da área. E o valor venal é a da guia do IPTU. Na ação de indenização, o valor dos danos pedidos, inclusive o dano moral. Tá claro? Então, o valor do dano moral tem que ser certo e determinado hoje em dia. Na ação de acumulação de pedidos, a soma de todos os pedidos. Quando os pedidos são alternativos, ou um ou outro, o de maior valor. Se o pedido for subsidiário, ou seja, o primeiro pedido é o pedido principal e o segundo é o pedido secundário, caso você perca o primeiro, você vai analisar o segundo, vai ser o valor do pedido principal, que é o que tem maior pretensão. E aí vocês têm que saber o seguinte, que o réu vai poder impugnar em preliminar de contestação o valor atribuído à causa, sob pena de preclusão. Mas o juiz pode, de ofício, analisar esse valor de causa. Então, cabe ao autor, na petição inicial, identificar o seu pedido. Tá claro, gente? E o valor da sua causa. Tá claro? Esse valor de causa, ele se presta a verificar o valor da sucumbência do autor, caso seja julgado improcedente o pedido do autor. Sabendo que ele não vai ser utilizado caso o réu seja condenado. Tá? Porque, havendo condenação do réu, aí o valor da sucumbência vai ser fixado, pelo menos no meu entendimento, sobre o valor da condenação. Finalmente, vai ter o fechamento da petição, que é onde você coloca nesses termos deferimento, cidade, data e advogado. E em alguns casos previstos na lei, você pode ter a indicação de rol de testemunhas. Tá claro, gente? Esse rol de testemunhas necessariamente, eu vou colocar isso aqui em amarelo, que é o fechamento, tá? Ele é indispensável em ações de embargos de terceiro, tá? Mas ele, em regra, não é obrigatório em procedimentos comuns que tramitam de acordo com o artigo 319. Nesse momento, senhores, eu vou encerrar a nossa gravação, e eu encerro a gravação retirando o compartilhamento de tela, tá? E religando a webcam, tá? Porque para eu me despedir dos senhores. Foi uma gravação de 42 minutos sobre a petição inicial, tá, gente? Para mim foi um prazer tê-los aqui. Eu vou abrir agora a fase de resposta de perguntas e encerro essa nossa gravação, hoje feita no dia 30/3/2020. Agradeço a todos a presença, tá? E, neste momento, fecho a gravação. Caso eu consiga disponibilizar esse vídeo, ele vai ser inserido no YouTube. Caso eu não consiga, ele vai ficar disponível apenas para nossos alunos na nossa disciplina perante o Canvas. Muito obrigado a todos. Até mais.